Boa tarde, estamos aqui começando mais um episódio do TronoCast, um episódio muito especial, com um tema muito especial nesse Dia das Mães, com duas mães muito maravilhosas, logo a gente apresenta. Mas deixa eu só fazer um convite, estamos a menos de um mês para a nossa conferência de comemoração de 2 anos do TronoCast. Se você ainda não fez sua inscrição, faz a sua inscrição no link que a gente vai colocar aqui para você. Vai ser no dia 7/6, no sábado, a partir das 17 horas, aqui no Estreito, na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Independente do Estreito. E vai ser um evento que vai ter ministração de criança, vai ter palavra, vai ter surpresa, não posso contar. Não. Vai ter muito louvor, vai ser uma bênção. E comigo aqui... Nana. Ai, amiga, eu tô um pouco nervosa hoje. Por que será, amiga? Ai, porque... Conta. Vamos contar, então. Então, aqui a gente tem um monte de perguntinhas, surpresas, que a gente não sabe. Nossos maridos, filhos que fizeram. Então, a gente vai abrir aqui juntas, nós vamos conversar sobre essas perguntas. Essas perguntas são para a gente comemorar o dia de hoje, Dia das Mães. Esses queridos fizeram para a gente não sabe nenhuma, a gente não olhou. Não olhamos. Não olhamos, eles não deixaram, eles entregaram aqui num saquinho, olha, vou dizer, né? E agora nós vamos apresentar as nossas queridas convidadas, mamães junto conosco. Ana Lúcia Hack, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Carol Bastos já esteve aqui com a gente antes. 01! Episódio 01, né, Carol? Bem-vinda. Uma honra estar aqui novamente ao lado dessa super mãe. Eu disse, gente, quem sou eu? Mãezinha, 2 aninhos só, mas enfim, estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Elas toparam, gente, esse desafio que os nossos maridos nos propuseram a semana passada. Verdade. Eu acho que nem eles acharam que a gente ia topar, amiga. Né? Naquele áudio que eles mandaram. Vamos lá, meninas, a gente faz as perguntas. Sim, eles acreditaram. Gente, então nós vamos começar o nosso episódio já com essas perguntas, porque a gente também está ansiosa para saber se a gente vai... O que tem ali, gente? A gente não tem noção se é por tema, se é individual, a gente não sabe. E vocês vão responder também, a gente vai responder também. Esse é o detalhe. Muito importante. Muito importante, não vai ser só a gente. Não são só as convidadas que vão responder, né, Nana? Ai, mas a gente pode passar a bola também, né, gente? Mas assim, concordem comigo que é a pessoa mais experiente da mesa. Mas aqui tem mais filhos. Isso é importante, gente, a gente falar, né? Como a gente está aqui com o Dia das Mães, deixar claro para quem está nos assistindo. Eu tenho 2 filhas, Helena, de 10 anos, e Olivia, de 6 anos. Nana. Eu tenho a Gabriele, de 14, que tá ali na gravação. A Rafaela, de 12, a Anabela, de 8 e o Ethan, de 5 aninhos. Ana Lúcia. Eu sou mãe do Benjamin, que tem 23, é casado com a Israele, e o Samuel, que tem 19. 2 meninos. 2 homens. Maravilhosa. E eu tenho a Rebequinha, 2 anos e 4 meses. Mas a Rebequinha, lembrando que ela é o nosso milagre, então ela é nossa também. Nossa cerejinha. Bem, a cerejinha. É a mascote do TronoCast. Só para vocês saberem, se situarem aqui e a gente começar as perguntas já sabendo, baseado em quem nós somos. É isso? É isso. Então, vamos lá. Quem vai ser a primeira? Tá, eu posso pegar, não significa que eu vou responder. Pronto. Vamos ver. Ó, os maridos pediram para cronometrar, tá? Vai lá, será, Nana. Né? O que você mais gosta que seus filhos fazem? E o que você menos gosta? Quem quer começar respondendo essa? Deixa aqui pra gente não esquecer. Isso. O que você mais gosta que seus filhos fazem? E o que você menos gosta? Olha, difícil, hein? É. Simples, mas difícil. Sim. Vamos começar pelo que a gente mais gosta, quem sabe a gente responde. São tantas ou pelo coisas menos boas, né? ou pelo menos alguma coisa que a gente gosta que eles fazem. Pode ser? Pode. Acho que fica mais fácil. Eu amo a risada da Rebeca. Eu amo fazer ela rir. E eu amo
a fé que ela já tem, tudo ela vai para a palavra de Deus. Ah, Óbvio que a gente está maravilhosinha. semeando, né? Sim. Mas eu acho lindo isso, assim, todas as perguntas que ela tem, ela pergunta se está na Bíblia, né? Então, eu acho lindo demais. Eu acho que isso é o que eu mais gosto. Ah, que legal, Que que maravilhosa. legal. Eu acho que o que eu mais gosto é que eles gostam de estar com a gente. Isso é uma coisa muito boa, né? Sim. Saber que os teus filhos gostam de ficar com você, de estar em família. Verdade. Eu acho que isso é uma coisa muito preciosa. Muito, com certeza, ainda mais vindo de 2 homens, né, já. O que eu mais gosto, tentando falar dos 4 juntos, que eu vejo que é uma característica, assim, bem parecida deles, é a alegria, assim. Eu vejo muita alegria neles, eles me contagiam, assim, com tanta alegria. Aí, claro, uns mais intensos, aí outros porque estão crescendo, então um pouco menos intensos. Mas a alegria eu sinto no olhar. Tanto que na época de escola, assim, às vezes as pessoas me perguntavam, Nana, parece que eles têm alguma coisa diferente, né? Porque tem algo neles assim, Jesus! Tem nome. Então, tentando assim ver nas duas, né? Eu acho que até já compartilhei no meu grupo com as mulheres. As minhas 2 são corajosas. Isso é uma coisa que não só a gente vê nelas, né? Mas é uma coisa que é possível observar de fora, assim, né? Nas 2. E o que a gente menos gosta? Ai, é tão difícil de falar o que menos gosta num filho, né? Talvez Mas que é mais desafiador, não sei. Mas pode ser, né? É que, gente, lembra que pergunta de homem, né? Então, Pois é. vamos lá. O que menos gosta? Eu tô com a Helena agora, que tá com 10 anos, né? Ela tá começando uma fase mais desafiadora. E não sei, o que eu menos gosto, às vezes, quando ela não Não obedece? quando ela não responde, obviamente, não a obediência, mas como é que eu posso dizer? Qual seria a palavra? Que quebra a minha expectativa, sabe? Em relação que me frustra, assim. Tipo, eu esperava que ela fosse querida e ela foi, sei lá, grosseira, sabe? Ou esperava que ela me ouvisse e ela não me ouviu, sei lá. Sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que... Aí eu vendo assim, acho bem difícil falar o que menos gosta, porque a gente ama eles mesmo fazendo coisas erradas, a gente continua amando eles, né? Mas o que menos gosta, assim, tentando parar aqui pra falar, ser prática, eu acho que quando eu me vejo neles, no sentido daquilo que eu não gosto em mim, sabe? Isso é verdade, gente. Aquilo que eu não gosto em mim, que aí eu não sei lidar, parece aquilo comigo, e aí, sabe? Já tá neles, tipo... Né? E aí eu tenho que melhorar em mim, porque eu sei que aquela atitude é o meu... É reflexo, né? Então isso, tipo, eu tenho que trabalhar mais em mim do que neles, não é neles, é em mim, sabe? Claro, com certeza. Aí isso me... A gente não conseguiu corrigir ainda na gente, e daí a gente vê ali, né? Estampado. Se a gente não queria ver na gente, se a gente fingiu não ver na gente, né? Aparece, com certeza. É verdade. Essa parte. Bom, Rebequinha está na fase das birras, né, gente? 2 A anos e 4. Ela é muito sensível, assim, né? Eu percebo isso. E eu também sou. Né? A gente se vê, né? É uma coisa, uma projeção ali. Mas eu acho que essa questão da obediência, né? A frustração tem muito a ver com isso, né? Da gente esperar que os nossos filhos ou ela responda da forma como eu imaginava que ela respondesse. E ela não, ela chorou, ela disse que não queria, porque, óbvio, ela tá ampliando, né, os seus horizontes, tá se reconhecendo no mundo. E é desafiador isso, né? Precisa de muita paciência, sabedoria. Sim, a cidade, sim, com certeza. Lúcia, é isso mesmo, também. Essa questão da obediência, né? Que a gente sempre espera que... Sim. E tem a questão da frustração, né? E é aquilo que a Nana falou também, né? É muitas coisas que a gente mesmo tá vendo... Que a gente faz, né? De errado, e às vezes quer corrigir, quer fazer melhor e cobra dele, e ele não faz, aí, puxa, mas eu também não tô fazendo. Mas saber com relação a isso, uma vez a Rê falou e aquilo mexeu comigo, assim, porque ela falou, quantas vezes Deus já falou pra mim não fazer algo? Eu lembro disso. Né? Ai, eu digo, né? Eu também sou assim. Só pra quem não sabe, gente, é porque...
O Espírito Santo ministrou uma vez para mim que eu tinha uma frase, obviamente que eu ouvia, né? Depois eu entendi, né? De onde vinha, não era minha, né? Eu não gosto de repetir. Eu não gosto de ficar repetindo 1000 vezes, não gosto de repetir, eu não gosto de ficar falando. Às vezes, eu já falei, não gosto de ficar repetindo. Ou às vezes é para algum amigo, para algum funcionário, ou para o marido. Tinha essa frase. E eu segui falando ela. Até que um dia o Espírito Santo ministrou para mim. Opa, peraí. Mas quantas vezes eu já te falei? E eu vou te falar 1000 vezes se for necessário, mas eu vou falar com amor. Então isso ficou bem forte para mim, né? Até hoje. Repetir 1000 vezes com amor. E criança É isso. repetir. É isso. Repetir 1000 vezes. Aí eu disse, gente, essa frase não faz sentido nenhum, porque eu só vou fazer isso agora na minha vida. Eu só vou repetir. Então, que eu repita com amor, né? Senhor amado, vamos para a próxima. Vai, amiga. Marido, 6 minutos nós respondemos, tá? Estamos sendo sucintas. Vamos lá. Gente, que pergunta grande. Qual a sua opinião? Qual foi, na sua opinião, o seu maior acerto? Ou o que você recomenda para outras mães? E o seu maior erro, até agora, na criação dos seus filhos? O que você não recomenda para outras mães? O meu maior acerto, já falo de cara. Ó. Foi ter uma família grande. Então, assim... Maravilhosa! Eu também queria! Então, assim, eu indico vocês terem muitos filhos. Aí, ó, pronto. Muitas Maior heranças. acerto, maior acerto. Essa vai ser Várias rápida, flechas, então. Várias flechas. Carol, tu já Maior dá para ver alguma coisa? acerto. Porque... Eu né? acho que ainda é muito pequenininha, mas eu acho que essa questão de desde muito bebezinha lançar a semente, sabe? Sim, Lançar a semente sim. da palavra de Deus. Eu acho que isso a gente está começando a semear, né? A gente está começando a colher os nossos feixes, né? Por conta disso. Então a gente nunca vai se arrepender por lançar a semente boa, a semente da verdade, que é a palavra de Deus, na terra boa e fértil, que é o coração de uma criança. Né? Carol, eu acho importante a gente falar, porque muitas mães estão nos ouvindo e, de repente, querem saber como que tu faz isso, ainda que com uma criança pequena. Eu lembro que no TronoCast do ano passado, no One Year, se você não assistiu, assista esse episódio, a Carol Eubank falou sobre isso, né? A gente teve o episódio da mesa e ficou com a gente, né? E ela falou sobre ministrar filhos pequenos, né? Dá um exemplo prático, um só, que eu sei que são vários, a gente te acompanha, tu coloca também no Instagram, se você quiser seguir a Carol Bastos. Mas dá um exemplo bem prático que pode edificar uma outra mãe ou ajudar essa outra mãe a fazer isso no dia a dia dela. Bom, eu percebi desde muito bebezinha que a Rebeca é tão musical quanto eu. Então... Identificar os dons dos filhos. Identificar... Na verdade, não chega a ser ainda dom, mas a forma como ela recebe. Tá. Sabe? Porque tem crianças que não são musicais, tem crianças que são mais auditivas, outras visuais, outras sinestésicas. Então, eu acho que é interessante já... Mas mesmo assim, lançar a semente de alguma forma. Tá. E eu, além da música, 3 palavrinhas, que é mais fácil deles de repetir, de ouvir, de entender. Sempre a gente fez orações antes das refeições. Então, hoje, antes, mesmo no restaurante, Tá. filha, o que a gente faz primeiro? Oração. Ela já baixa a cabeça e ela já faz. E Bíblia. Eu lembro que era uma das minhas dores quando eu ia pro GD. Ai, gente, eu tô sem tempo para meditar. Eu não tenho mais o meu tempo. Mas, gente, eu era tão ministrada quando eu ministrava. De ler. Ministrar é ler uma história, né? Pedir para que o Espírito Santo esteja contigo ali. É assim... simples. E as crianças porque amam Jesus ouvir é histórias, simples, né? ouvir histórias. Hoje ela ama. Hoje de manhã a gente já tem a rotina dela tomar o café,
é Bíblia com café. Ou café com Bíblia. É tudo junto e misturado. E muitas vezes eu não consigo fazer o meu tempo de ler a minha Bíblia. Mas aí tu já faz ali junto com ela. Deus ministra através da história que eu contei ali com ela, entende? Então, não é só... A gente não está ministrando somente para elas. Deus também ministra ao nosso coração, né? Enquanto a gente está ali. Talvez seja uma frustração das mamães de bebês, como eu. Eu fiquei muitos anos sem ter filhos, né? Não porque eu quis, né? Porque eu estava na espera. Assista o 01 para vocês entenderem. Mas eu tinha tempos e tempos, jejuns. E daí, quando nasceu e aquele turbilhão, não tinha. Então... Era só uma coisa, mas eu me prolonguei. Mas eu acho que vai abençoar, né? Vai, com certeza. Ana Lúcia, você que já tem os filhos maiores, agora tem mais propriedade. Vai lá. Um maior ou um dos maiores acertos. Eu creio também que tem tudo a ver com o que a Carol falou. É a questão de você orar e ler a Bíblia com os teus filhos, né? Foi aquilo que eu ensinei, que a gente ensinou para eles desde bebê. Conforme a sua idade, né? E eles tinham sempre o seu livrinho de devocional. Então, quando eles eram menores, eu fazia com eles diariamente, orar, ler a Bíblia, né? E depois, quando eles foram ficando maiores, eles mesmos, eu já nem precisava mais. Filho, você fez? Não, eles mesmos hábito, pegaram esse hábito, né? Então, é um hábito muito bom. Porque aquilo que quando a gente erra... Deus vai lá e ministra, né? Ele mesmo. Então, aquilo que a gente não consegue nos nossos erros, né? Deus vai ministrar, né? Vai dar a cura naquilo que precisa, né? Então, isso é um pouco, alivia um pouco, né? Porque, puxa, eu sei que eu não posso fazer tudo, eu sei que eu vou errar, né? Eu vou ter as minhas falhas, mas Deus está ali, Deus é perfeito e Deus ministra, né? Então, é muito bom ver eles crescendo e eles tendo esse hábito, né? Da devocional. Porque é a palavra de Deus. É o que faz a diferença no nosso dia, né? Então, a gente, de uma forma prática, a gente passa isso para eles também fazerem no dia a dia, né? Meninas, e o maior erro ou uma das coisas que a gente já percebeu que a gente já errou? O meu... Que a gente já corrigiu. Tava indo por aqui, agora a gente está indo por lá. O meu, na verdade, quando a Carol estava falando a parte dela, e me veio isso. Que parece que a sensação que eu tenho é que eu errei muito mais com a primeira filha do que com o último. Parece que eu fui melhorando como mãe. Não que hoje estou, ainda preciso. Só que o que eu vejo, a minha intimidade com o Senhor deveria ter começado muito mais cedo, sabe? Então, tipo, eu ia na igreja, eu fazia as coisas, né? Tipo, lia a Bíblia nem sempre, sabe? Não era um hábito ler a Bíblia, né? Então, eu vejo o quanto isso é diferente hoje, a mãe que eu sou hoje. Eu sei que a gente muda, que a gente, né? Que a gente vê as coisas também. Que a gente amadurece. Amadurece também. Mas eu digo mais em relação mesmo à intimidade com Jesus, sabe? Eu deveria já lá... nossa, imagina como eu estaria hoje, né? Então, a minha intimidade com o Senhor começou na pandemia, sabe? E o Ita era recém-nascido, entende? Então, eu sinto muito essa diferença. E dói muito no meu coração de saber que eu errei muito com a primeira, com a segunda e terceira. Foi melhorando, mas eu vejo que no Ethan é diferente, sabe? Mas, claro, do Ethan eu continuo sendo mãe das mais velhas. Isso. Mas é que agora elas também estão com idade diferente. Então, aquilo que tu falou sobre a terrinha tá bem afofadinha, bem novinha, a esponjinha que tudo ele pega, nos mais velhos já não é essa facilidade, né? Então, esse é o meu onde meu coração aperta, assim. Mas isso não pode me deixar para baixo, né? Olhos fixos no Senhor e o Deus... Sem culpa. Sem culpa, porque a culpa não traz nada de bom. Ela só te afunda, né? Exato. Aí é isso. Mas alguém já consegue falar aí um erro que tenha percebido? Eu já perguntei para vocês também. Sobre a disciplina, eu acho que é um tema que vocês deveriam fazer um podcast sobre isso. É porque, assim, eu comecei a estudar sobre disciplina de disciplinar mesmo, disciplinar. Sim. A gente vai usar a vara, como diz a palavra de Deus, a gente só vai na educação positiva. São tantas as vertentes que a gente tem que a gente fica perdida, né? Sim. A gente quer acertar. A gente quer acertar, né, Nana? Então, a gente erra querendo acertar. Isso. Então... Eu acho que até uma vez eu comentei, não foi no GD ou com a Rê mesmo.
sobre isso, assim, ai, como é que tu faz, amiga? Então, às vezes, dá umas palmadinhas, assim, eu sei que esse assunto é polêmico, mas enfim, né? Mas, enfim, estamos aqui para falar. Mas, aqui. Assim, eu acho que quando eu disse, Senhor, eu não tô me sentindo confortável com isso, eu e o Léo, né, a gente como pais, nos ajude, né? Nos dê sabedoria para lidar com isso. Sim. E, de fato, hoje em dia, é muito difícil isso acontecer. Porque a gente... Óbvio, ela tá maiorzinha, né? Ela entende um pouco mais. Mas eu vou passar a palavra para a mais experiente. Não, ela lança... Vamos lá, vamos voltar aqui. O que você acha, né? Vamos voltar aqui. Ela lança um tema polêmico, a disciplina, e passa a bola para Ana Lúcia. Vai lá, Ana Lúcia. Como que você fez? Como é que você fez? Ela nem vai responder sobre o erro. Não, meu erro era esse. Ela já vai responder sobre a disciplina. Eu já falei, já lancei, pronto. Eu tinha muito claro o que eu queria como educação, como eu queria educar meus filhos, né? Eu sabia o que eu não queria. Tá, né? isso já é um bom norte. Por situação familiar, eu já sabia o que eu não queria. E eu sempre tive muita curiosidade sobre a questão de educação desde os meus 15 anos. Então, desde os meus 15 anos, eu compro livros sobre educação de filhos, eu tinha já essa busca, né? E eu tenho um autor que eu gostava muito, é James Dobson. Ele tem uns livros muito bons que me ajudou muito nessa questão de educação. Eu tinha uma forma de tentar decifrar como quando ministrar a disciplina e não, né? É na questão assim, quando o filho te desafia, aí você tem que ter uma conversa bem séria com ele. Às vezes, e também tem muito a ver com a questão da idade. A gente tem que respeitar a idade e o desenvolvimento de cada fase. As emoções, porque né, que são diferentes, né? Então, quando a criança ainda é pequena, às vezes ela está fazendo uma coisinha boba e às vezes é só tu distrair a atenção dela para outra coisa, pronto, já resolve o problema, né? A gente tem que tomar o cuidado para não irritar os filhos, né? Como a palavra fala. Né? Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria. Então, assim, para mim era um desafio diário, questão de educação de filhos. Eu orava todo dia, Senhor, me ajuda. Isso. Porque a gente sabe que é desafiador. Muito. Né? E eu clamava para Deus diariamente. Às vezes acertava, às vezes não. Às vezes desmoronava, a gente saía, né? Mas, assim, é essa busca mesmo é uma busca diária de você colocar diante de Deus teus filhos, pedir sabedoria, né? Então, paciência. Assim, paciência, né? Paciência. E eu acho que... E tem a questão das fases, né? Você tem que... E eu acho que ler, né? Ler, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Ali você vai achar muitas respostas para aquilo que você tem. Já está claro, você não precisa ter dúvida. Está ali, claro, né? E procurar também bons livros sobre educação de filhos. Nós temos muitos bons livros, né? Que você pode também te Mas basear... cristãos, Ana? Sim, cristãos. Então, gente, eu ia fazer essa pausa para a gente lembrar, se vocês lembram, né? A Lúcia falou de livros do autor James Dobson. Não sei se tu lembra de algum título. Ele não é Educando Meninas e Educando Meninos? Não é dele? É dele. É muito maravilhoso. Eu não lembrava que era. Eu vi eu li o Educando Meninas. E né? depois muito bom. também a gente pode... Eu posso ter alguns livros que a gente pode indicar depois. Isso, aí coloca lá. Exato. Eu li o da Tatiane Joslin, né? Que é sim, bem recente agora, ela nas tá redes sociais. Ela é uma pastora de crianças. Mas eu achei, assim, um pouco... Não ficou muito claro. Não é sabe? prático. Assim, não é prático. Pra mim, não foi prático. O que foi Tipo, prático, é que tu gente? tava procurando... a palavra de Deus mesmo. Né? Vai pra palavra de Deus, ora, pede instrução pro Espírito Santo, pede sabedoria. Eu acho que sabedoria é o que eu mais tenho pedido em todas as áreas da minha vida. Mas na educação de filhos, eu acho que a gente precisa muito, porque a gente tende a repetir o que os nossos pais fizeram. Isso. Né? Espiritualidade emocionalmente saudável, do livro do Peter Escaseiro, fala muito sobre isso. E para mim, Carol, isso que tu falou, foi o próprio Deus, né? Enfim, o próprio Espírito Santo que ministrou quando a Helena tinha 2 anos, né? Eu acho que eu compartilhei isso contigo, eu acho que eu lembrei agora que a gente conversou.
era uma época muito desafiadora, né? A Helena também estava nesse teste, né? E tinha a questão dos hormônios, né? Quem leu Educando Meninas sabe o que acontece com as meninas com 2 anos de idade. É a adolescência da criança, É a né, minha primeira gente? adolescência da criança. Se você não sabe que isso existe, gente, ó, Existe. vai atrás, porque eu vou dizer, né? Mas, enfim, Ela é real. principalmente as meninas, né? E ali o Espírito Santo ministrou, Deus fala muito comigo através de sonhos, né? E eu tive um sonho e eu já acordei, né, com aquilo latente. E aí aconteceu uma situação e a Helena me desafiou e aí eu pensei, vou dar umas palmadas na bunda, né? E aí, quando eu fui fazer isso, ela olhou para mim assim. Aí eu, tá, filha, vamos sentar, vamos conversar. E aí eu fui, a Nicole, uma amiga nossa, Nicole, a gente foi fazer maternagem positiva com a Juliana. Enfim, a gente fez uma busca disso, assim, entendimento, né, sabedoria. E eu fui aprender coisas que eu não sabia fazer, que não recebi, né? Então, isso é muito importante. E aí, obviamente, Deus me deu essa orientação e aí eu fui para essa orientação, né? Não fui atrás de, beleza, vou procurar qualquer coisa e vou atrás. E aí eu fui e eu consegui hoje chegar ao meio termo. Então, isso é muito importante, porque a gente não pode não ter, que é o que a Lúcia falou, não ter as rédeas da casa, né? Não a hierarquia, né? Eles saberem quem que hoje está muito, né? Isso. Foi muito pro Disciplina positiva. 8 ou 80, é tudo positivo, a gente só conversa e tudo de bom. Não é assim que a Bíblia nos instrui, mas a gente tem que entender o avara lá das antigas, né? Então a gente tem que eu creio que e é eu acho que sabedoria. eu acho que a questão também hoje em dia tá muito em alta, né? Você olhar para o seu filho em relação aos temperamentos, né? Eu como consultora de imagem, eu consigo às vezes decifrar através do rosto, né? Dos traços faciais. Óbvio que vai mudando, né? Mas dizem que é a partir dos 6 anos. Mas eu já vejo características muito fortes. Essa questão do desafiar. Essa questão... É muito de características quentes, né? De sanguíneo ou colérico. Tu não precisa saber necessariamente agora se é colérico ou sanguínea. Né? Mas ter esse direcionamento assim, ela vai me desafiar. Ela não vai aceitar, né? De qualquer jeito. Tipo eu. Né? E aí, obviamente, na oração a gente vai dizer, Senhor, me dá mais paciência. Isso, eu preciso de essa mais. que tá aqui já tá esvaziando o potinho. E uma coisa que a minha psicóloga falou, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente fala, né? Ela, lá no início, né, do puerpério, enfim, questão de amamentação, de desmame, de tudo, ela falou assim, Carol, não é sobre a sua filha. Sim, nunca é sobre o seu filho. Se você está passando alguma situação na sua maternagem, não é sobre o seu filho. É sobre você. É sobre a criança dentro de você, né? A bebê que foi você, a menina que foi você, ou adolescente que foi você. Então, se tratar, eu acho que é importante também. Dentro dessas questões dos erros, dos acertos, tem muito a ver com isso. Muito. Né? Eu percebo isso. Isso me faz lembrar quando a Gabi iniciou a escolinha. E aí, lá a gente aprendeu a olhar... Porque eu aprendi que, tipo, meu pai tava aqui em cima, eu aqui embaixo. E, tipo, se eu tava chorando, engole esse choro. Porque tá chorando, não tens motivo pra chorar. E nessa escolinha, ela falou pra gente, que é disciplina positiva, né? Mas pra gente se abaixar e olhar nos olhinhos da criança, mas ela tá chorando, mas perguntar o porquê. Isso. Às vezes a criança tá agressiva e a gente fala, não é desse jeito, mas pergunta. Isso. Não é tu tá passando a mão na cabeça, mas eu vivi... considerar. Isso, né? Mas eu vivi lá em casa muitas situações que aonde às vezes a minha filha estava agressiva, estava mais rebelde, mas é porque na escola ela estava recebendo essa agressividade de uma criança e em casa ela estava refletindo isso. Entendeu? E aí, só que aí no início, eu falei que eu errei muito mais lá no início. Por quê? Porque pra mim tava sendo agressiva, não é desse jeito? Mas pergunta, sabe? Olha nos olhinhos, pergunta. Por que ela tá assim? Aí tenta saber o dia, porque às vezes ela vai trazer situações que aí a mãe já linka. Essa não é minha filha, ela tá trazendo, porque na escola ela tá sofrendo por algo, sabe? Sim. E isso
foi muito libertador, assim. É muito bom. Perfeito. De olhar pra criança e saber o que ela tá sentindo, né? A gente E tem eles feito falam, muitas perguntas. né? Fala, nem que seja uma palavra, né? Isso. A gente acaba decifrando, Às vezes né? no Quando é banho, bebê. quando a gente tá dando banho, ou então na hora de brincando. dormir. Isso. É, A gente fala. tem que ser intencional, né? Intencional com os filhos, para poder eles dar esse retorno. Sim. Se for esperar, às vezes eles não vão falar, né? Uhum. Eu tenho 2 meninos, Sim, né? é. O menino já não é muito de falar, né? É mais calado, né? Então a gente tem que buscar, né? Criar situações para que eles falem, né? Exato, né? Perfeito. Vamos lá? Vamos para Vamos. outra, Nana? Tira Tá, outra. Vamos lá. Essa foi... Essa aqui, vamos ver. É difícil cuidar de filhos? Maravilha. Começa, Ana. Olha. Então agora, ó. Começa, isso é maravilhoso. Não, eu desde a gravidez, assim, eu sempre esperei muito a questão da gravidez, né? Sempre esperei muito. Só que eu demorei 3 anos para engravidar de um e 4 do outro. Então, assim, né? Sempre também naquela espera, né? Mas, assim, foi uma coisa que eu sempre quis muito, ser mãe. E eu curti muito. Toda a gravidez foi muito, muito curtido, né? E as fases das crianças, cada fase traz seu desafio, Isso. né? Traz seu desafio e traz coisas boas. E assim, ó, eu para dizer que teve uma fase que foi ruim, eu não tenho como dizer. Porque, assim, todas elas foram boas, assim. Não que não tiveram todos os seus desafios, Sim, que tem a claro, própria claro. idade, né? Mas, assim, eu amei, amo ser mãe. Amo eu ser também. mãe. E amei desde o comecinho, desde a gravidez, né? Então, eu só posso dizer que É eu difícil cuidar, né? Aqui fala do cuidar. Eu acho que não é difícil cuidar, né? Exige rotina, exige algumas coisas, né? Exige rotina, cada criança é uma criança, e quando tu já tem mais, né? Eu vejo a minha segunda filha, para quem não sabe, tem síndrome de Down. Então, os cuidados da Olivia são diferentes. E aí, eu acho que, de novo, cada filho é um filho. Mas quando tu tem um filho ainda diferente, com características mais diferentes, né, aí para mães que são mães atípicas também, o desafio aumenta nos cuidados, né? Mas não tenho, assim... o dia a dia é cansativo, a gente não pode embelezar, romantizar, como eles estão falando, né? né? Mas todos os dias, assim, ó, é um dia de cada vez, tomar banho. Agora a Olivia está na fase de querer tomar banho comigo e imitar, sabe? Então, é maravilhoso, gente. Eu, assim, você sabe, né? Se eu pudesse, teria mais... Eu mais também. e mais e mais. Eu, essa parte de é difícil cuidar de filhos, eu entendi em crise, assim, porque eu falava pra Deus, cuidar de filhos não é que é difícil. E eu tava falando pra Deus, eu não quero ser uma babá, porque eu tava cuidando bem, tava dando jantar, tava na escola, mas pra mim o difícil era educar, Isso, sabe? eu também ia falar Então, isso. o cuidado é mais fácil. Isso, por isso que eu falei, cuidar. É mais, não que Destaquei cuidar, porque vamos lá. Não que eu tô falando assim, tem os desafios, né? A gente sabe. Sim. Só que pra mim, eu falei, Deus, assim, ó, eu sabia que eu queria ser mãe, mas eu não quero ser, tipo, uma cuidadora, sabe? Eu não quero ser uma babá deles, não quero ser a taxista deles, né? Eu quero educá-los no teu caminho, Deus, me ajuda, sabe? Então, pra mim, o mais difícil é educar eles no caminho do Senhor, assim, né? Porque o cuidado, até, tipo, depois que a Gabi ficou maior ainda, e eu vi, assim, ó, o quanto é bom tu que é menorzinha, mas o bebezinho mesmo, a gente aproveitar isso a cada fase. Eu lembro que eu falava assim, ai, gente, eu não tenho tempo nem pra ir no banheiro sozinha. Hoje eu tô no banheiro, o Ita vem, ai, filho, vem, senta aqui no colo, ai, conta. Porque eu não reclamo mais. Porque as maiores já não fazem fazem, isso. entendeu? Então é muito bom essa fase. É um cansaço físico, mas daqui a pouco ele vai acabar. Eu sinto falta. Tá na escola, já tô sentindo falta. Então, assim, o cuidado pra mim é maravilhoso, assim, né? Mas o mais difícil, na minha visão, é o educar. Eu falo a mesma coisa. Educar, tanto nos caminhos do Senhor, mas o educar na palavra de educação mesmo, de criar um ser humano, ser humano. sabe? Com caráter, Criar com né? caráter, com valores, com...
com conhecimento e entendimento da palavra de Deus, sabe? Completo. É muito louco isso, né? Primeiro você gerar, eu tava pensando assim, gente... já é milagre, todas as gestações são milagres, né? Óbvio. Mas o fato de você ter que educar, daqueles olhinhos curiosos olharem para ti todos os dias. E agora? O que a gente vai fazer? Né? Me diz você, criança, o que a gente vai fazer? Ô, Senhor, não dá para dar WO. Não dá para devolver para a barriga. Não dá. Então vamos seguir. Só com a palavra e com o Espírito Santo mesmo nos ajudando. Sim, né? Verdade. Vamos para a próxima. Qual o maior legado de uma mãe? Uau. Que linda essa... não sei quem foi que fez, hein? Para mim, o maior legado é levar eles para Jesus. Com certeza. Esse legado maior, né? Não. É levar eles. Na verdade, é devolver eles para Jesus, né? Isso! E para mim é o maior legado. Se eu cumprir isso, minha missão tá feita. E daí a segunda pergunta aqui junto é: como chegar nele? Eita! Se todo mundo concordou que é levar para os caminhos de Jesus, né? Para que a criança seja salva, né? Mais um livro aqui que eu lembrei que fala disso, Como Flechas, do Luciano Subirá, né? E da esposa dele. Fala exatamente sobre isso, né? Que é a nossa maior e coisa mais importante, que a gente foca nisso, foca naquilo, né? Vai fazer na educação, e vai estudar em que escola, enquanto que o mais importante é a salvação dos nossos filhos. É o ordinário. É o ordinário. A gente está estudando a liturgia do ordinário no GD. É o ordinário, é o dia a dia, como fazer. É o dia a dia. A gente falou anteriormente. A gente já falou. Né? A gente já falou. falou. É a sementinha. Mas falando sobre isso, só para dar um exemplo, eu lembro que quando a gente estava procurando escola para as maiores, a gente procurou escola cristã, né? Mas aí eu conversava com algumas mães, assim, da escola, ou que eram amigos em comum, mas que não conhecem Jesus ainda. Mas eu falava, por que tu botou numa escola cristã? Porque vocês não são cristãos, ou vocês são. Não, a gente não é nada, né? Mas por que vocês botaram lá? A gente botou porque assim, né, amiga? Esse mundo tá perdido. Então, assim, botando lá, meus filhos vão estar em lugares que tem princípios, tem valores. Então, assim, o mundo tá tão perdido que é isso que a gente deseja. Aí, juntando com essa pergunta, como chegar lá? Na verdade, é pelo nosso exemplo. Tu tá terceirizando algo, exato, né? Para os teus filhos. Claro que Deus é misericordioso e alcança, né, independente de qualquer situação. Mas eu digo, o nosso exemplo como mãe, o nosso exemplo como pais, vai ajudar muito. Porque se tu terceiriza para a escola educação ou para a igreja educação, não vai funcionar, né? Não é que não vai funcionar, não posso afirmar 100%, mas a maioria das vezes... Vai dar BO. A gente falou lá no início, né? O espelho. Isso. Né? Então, beleza, ele vai ouvir uma coisa lá, mas daí vai ser pior, porque daí vai chegar na idade dos hormônios ali, pode ser que seja já na adolescência, mas não generalizando, né? Mas vai chegar ali naquela idade e vai ter uma crise, porque na escola escuta uma coisa, o pai faz outra, a mãe faz outra. E o que eu faço? Isso. Que já não sei o que eu faço, porque meus amigos já cada um faz uma coisa também. Aí pronto, aí perde a identidade, já não sabe mais quem é, aí vira aquela muvuca toda, né? Bora. Vamos lá, próximo. Ai, teu amigo. Pode ser. Vamos ver. Nossa, esse aqui é um texto, gente. Mamãe, isso aqui acho que é um filho, gente. Mamãe, por que você nunca me deixa chorar à noite no quarto quando eu acordo de madrugada? Será que outras mães deixam os filhos chorando durante a noite? Mamãe. A gente tá tentando pensar quem é que fez. Mamãe, por que você nunca me deixa chorar à noite no quarto quando eu acordo de madrugada? Tá, vamos pensar nessa. Aí a pessoa continua, né? Será que outras mães deixam os filhos chorando durante a noite? Ela tá reclamando que a mãe não... Não, ela tá... homem, o pai, no caso, eu acho que, enfim, por que não deixa chorando? Então, tem mães que deixam chorando à noite. Tá. Entendi. Nana neném. E outras crianças não. Tá, eu não deixo chorar não, gente. Eu também não consigo. Claro, se a criança quiser chorar, estou lá para abraçá-la e deixá-la chorar. Não, no sentido não de é acolher, nesse sentido, né? É o sentido de acolher, eu entendi. Eu também não, eu vou lá
Então, que ela fique chorando, mas eu vou estar lá. Acolho, pergunto o que tá acontecendo. Isso. Às vezes é água, tá chorando porque precisa de água. Pronto, Isso. gente, dá água, né? Gente, eu Teve fiz um Nana sonho. Nenê. E assim, e o deixar chorando, eu não concordo, porque eu sou a favor do livro Nana Nenê, ele é maravilhoso. Então, assim, quando a criança tá chorando, o livro sempre fala. Na verdade, o livro fala assim, quando é bebê, pra você já não acolher na teta, entendeu? Isso. Pra você acolher de outra forma primeiro. Primeiro, tipo, você vê que tá chorando. Às vezes o bebê chorou porque ele tava sonhando. Ou então é porque ele quer um colinho mesmo. Ele quer, às vezes, se chupa biquinho, é um biquinho. Ou então é o cobertorzinho. Faz um cafunézinho, canta uma musiquinha. Primeiro faz... Ouvir a voz da mãe. Isso. Primeiro faz outras formas e depois, no caso, a teta, né? Claro, isso é fome, tem que dar. Então, assim, eu também não sou a favor de chorar, mesmo fazendo Nana Nenê. E porque o Nana Nenê não é a favor do choro, gente. Sim. De verdade, não é. Se você lê, vale muito a pena. Você... A Nana conseguiu fazer, eu não Eu consegui. Na primeira eu não consegui, mas na segunda eu consegui, no terceiro e no quarto. Ó, no segundo, a Gabi acordava igual a telecena, de hora em hora. E a Rafa, já com 8 semanas, ela dormia 8 horas por noite. Olha só. Mas eu acho que a gente já conversou sobre isso. Acho que também tem a ver com... Personalidade. a personalidade ainda não foi formada, mas talvez o temperamento, né? Mas aí depois eu tive a Bela, intensa ao extremo, e funcionou. E E com o Ita funcionou também. É bem legal, assim, o livro vale a pena ler. Vale a pena parar um pouquinho pra ler, sabe? Tá. E não deixa chorar também. Não deixa, Não gente. deixa. Resumindo, não deixa chorar. Ana não Lúcia, deixa. tu deixava os meninos? Não. 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 Ia lá, pelo menos, para saber o que era. Com certeza, né? A gente não, Eu ia dizer, consigo. essa pergunta eu acho que tem... É por causa do acolhimento, né? Acho que é o nosso papel, muito né? difícil. Tem a ver Dói com, no coração, né? Pai, sabe? deixa chorar, gente, será? Se a Não, gente Léo não também tiver não em consegue. O casa. Léo agora, Também. hoje, ele que vai primeiro, porque senão ela fica grudada comigo, ele vai primeiro. E daí, se precisar, não, mamãe, que é mamãe. Daí daí eu vou. vai a Carol. Entender, buscar saber, né? Porque sempre a criança não chora à Do toa, nada, né? né? Então, Não Tá. tem como. Essa É dói isso. o coração da mãe. não dá. Essa não vamos dá. lá. Vamos ver a próxima. O que vocês mais precisam que os maridos façam? E eles normalmente não fazem. Eita. Que eles enxerguem. Enxergue uma louça pra lavar. Que não precise desenhar no que tá acontecendo. Não, em relação à educação dos nossos filhos em comum. Vamos lá, Não, foca. mas eu acho que tem a ver com isso também, sabe? Claro. Porque sobrecarrega muito. Eu não tô falando do meu marido, tá, gente? Meu marido ajuda bastante. E eu acho que a questão não é ajudar. Ponto. É participar, É né? o participar, é ser pai. Então, se precisar lavar uma louça, vai lavar uma louça. Se precisar dar um banho, dá um banho, entendeu? É o homem ser pai. Ser o Isso. pai da criança, né? Fazer a parte dele. Óbvio, para nós é muito mais instintivo, porque a gente já tá criando ali dentro da barriga, né? Há muitos anos. E a gente tem esse feeling. Mas a gente precisa também dar espaço para o pai ser pai, né? É que são coisas diferentes, né? É O que eles, como pais, podem fazer, o que a gente espera deles Tem. também, e o que eles aprendem, assim como a gente está aprendendo a ser mãe, eles aprendendo a ser pai. Então, o que a gente precisa que eles façam, a gente tem que ser prático aqui. O que a gente precisa que eles façam, Amiga, eu lembro... ser pai. O que eu lembro Integralmente, assim como a gente é mãe integralmente. O que a Gabriela Dias uma vez falou aqui no podcast, que ela falou bastante sobre relacionamentos e tal. Ela falou que a gente precisa dizer. Precisa ser dito, porque às vezes a gente quer que eles enxerguem, sabe? Meu Deus, a casa tá caindo. É sério que tu não viu nada? É sério que tu tá ainda assistindo futebol e tu não Sério? tá vendo a criança berrar do teu lado? E ele vai dizer, eu não vi. Eu não vi. Tá bom, eu tô guardando a comida aqui. Tá bom. Né? Mas não é, Não né? é, Então, assim, precisa ser primeiro a criança. Eu acho que é isso. Acho que nós mães, geralmente, acolhemos... A gente prioriza a criança. E, às vezes, os homens têm as caixinhas deles, né? Eles não conseguem ver o todo. E tudo bem, faz parte deles. Mas, talvez, se a criança estiver perto... Olha primeiro para a criança, talvez, né? O que a gente precisa que eles façam. Que eles Isso. olhem
para os filhos? Que eles ouçam os filhos? Isso. Também, assim como a gente. Mas aí, tipo, ouvir os filhos, eles escutam, mas às vezes eles escutam, mas eles estão fazendo outra coisa, eles não agem. Então, acho que a gente precisa... Porque a gente tem um... É o feeling. a o gente feeling tem. da mãe. Não tô falando que isso é melhor ou pior, né? Mas a Não. gente tem. Então, acho que a gente pode falar com amor e falar pra eles, o amor, olha só, eu estou aqui. Até tipo assim, eu estou aqui fazendo a minha unha. Ó, Tu 1000 consegue- vezes com amor. Isso. Tu consegue, então, ouvir o que a Bela tá falando? Um exemplo, né? E aí ele vai ouvir, porque às vezes realmente ele tá na outra caixa, gente. O mundo tá caindo, mas a outra caixa é o que tá acontecendo. E tá tudo bem, faz parte ali do mundo dele, mas eu acho que é isso mesmo. Se a criança tá perto, priorizar a criança. É mais ou Ser menos bem isso. prático, Ana Eu acho que Lúcia. isso é muito familiar também, de família, né? Pode ser. Por exemplo, meu marido, ele sempre ajudou muito, né? Tanto é que quando o Samuel nasceu, depois de um mês, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência e quem cuidava geral do Samuel era o Luciano. Ele que tinha que pegar para me trazer o Samuel para mamar. E já com o Benjamin ele era assim, ele sempre foi muito presente e muito de ajudar em tudo. De fazer comida, lavar louça, lavar roupa, Não, tudo, Léo né? também. Ele sempre foi assim. E é uma coisa que ele traz de casa também. Sim, Então, eu acho que isso vem muito também de família, de como foi educado, Mas aí- do que trouxe. Lógico que ele pode também. Isso né? que eu ia dizer, Não porque quer- aí, não é- isso aí a não é gente uma já coisa vai, fechada. já vai deixar os que não receberam Não. isso fora, né? Como é que eles fazem, né? De novo, buscar sabedoria, buscar... E tudo na vida é treinamento, gente. A gente fala isso lá em casa. Tudo na vida é treinamento. Como a gente- Ninguém nasceu sabendo fazer nada. É como a gente falou também, pra gente, né, na questão da educação dos meninos, né? É uma busca diária. O pai também tem Isso. essa busca diária. de É só como ele se pode- interessar por essa área. Exato. É o participar como pai mesmo. Acho que tem a ver com isso mesmo. Participar, ser pai. Aqui tem o que eles normalmente não fazem. Daí eu acho que é muito pessoal, né? De família pra família. Sim. Porque lá em casa o Léo também faz tudo, tá? Faz tudo. Não estou falando do meu marido, mas é o que a gente geralmente ouve entre as mulheres. Tem muito a ver com isso, assim. Sobrecarrega a mulher, enfim. Mas, de fato, existe sim um olhar do homem em caixas. Então, se ele às vezes está assistindo televisão, ele só vai assistir televisão. Se ele tiver que lavar a louça, ele só vai lavar a louça. Mas a criança está ali ao redor. E a gente lava a louça, a gente faz a comida e a gente cuida da Não que criança. isso seja o ideal, tá, gente? A gente fazer tudo também. Mas a gente consegue ter esse olhar mais periférico. E eles são mais focados, né? Mas eu vejo também que eles vão melhorando. Tipo, hoje, pra mim tá aqui o Deco, que pegou os dois menores, levou pra almoçar, levou pra escola, e eu nem falei nada. Ele viu que os negócios estavam complicados. Essa proatividade, Que a gente né? tinha horário pra estar aqui, Isso, né? aham. O meu também foi levar as meninas na escola, ele sempre leva, enfim. Então acho que é isso. Participando, É isso aí. Vai, amiga. Vamos lá. Próximo. Gabi, como é que a gente tá de horário aí? 47 minutos. Tá. Como a disciplina de levantar cedo e ir ter seu tempo com Deus todos os dias te coloca no caminho? Como a disciplina de levantar cedo e ir ter seu tempo com Deus todos os dias te coloca no caminho? Bom, eu não estou tendo meu tempo como eu gostaria, né? Então, eu quero tirar essa culpa sua, mulher de mãezinha, de bebê, de criança pequena, que de fato, muitas vezes eu não consigo ter esse tempo de acordar mais cedo, porque ela chama mais cedo para eu ficar com ela e eu priorizo ela, né? Mas Deus é maravilhoso, misericordioso e ministra no meu coração quando eu ministro a minha filha, então... no meu caso, é isso, sabe? É uma estação, Sim, né, é um Nana? tempo. É um Aham, tempo, é uma aham. estação, é um tempo e tá tudo bem. É assim mesmo. Mas quando antes eu tinha o meu tempo com Deus, é maravilhoso. A gente vai pro dia de uma outra forma, né? Cheia do Espírito e com mais sabedoria. Mas como a gente também leu no último livro... Não dá para ser só de manhã, né? A gente tem que estar em constante. No meio da tarde a gente já tá. A gente já né? perdeu um pouquinho da conexão, então a gente tem que Então, estar se reconectando. Né? Buscar ao lavar a louça, né? Do Isso. liturgia. Buscar ao
ao limpar o chão, buscar ao tomar banho, ao escovar os dentes, ao arrumar a cama. Isso, Né? lavar Eu a acho no que ordinário, não né? é, É no é ordinário. como isso nos coloca no caminho. Isso é o caminho. Isso. Não há outro caminho. Não. Eu acho que é isso. Porque né? não adianta fazer o tempo com Deus de manhã e o resto do dia a gente nem lembra de Deus, né? Isso, não lembra nem da palavra Nem que da você palavra. tem. É se encher do Espírito o tempo todo nas coisas ordinárias. Ele nos encontra. Ele, olhe para isso, mulher. Deus fez a gente como a gente é. Ele colocou essas atividades, não essa loucura que a gente está hoje, mas essas atividades ordinárias, arrumar a cama, escovar os dentes, né, que a gente está estudando ali no livro. Então, ele quer nos encontrar nesses momentos também. Então, entenda que Deus está ali o tempo todo com você e o busque também, né? Vamos ver mais uma. Ai, meu Deus. Esse olhar. Louça na pia na hora de dormir. Lava ou vai descansar e deixa para amanhã? Deixa pra amanhã. Ah, deixa Eu pra amanhã. deixo pra amanhã Eu também. deixo. Sem pensar Eu numa deixo. Eu deixo para amanhã também. Eu prefiro que lavem. A Gabi já se levantou. A Gabi já se levantou para ver se a Nana ia falar a real. Gabi, fala aí, Gabi. Eu prefiro que lavem a louça. A gente tem que acordar na hora livre. Não, é a uma pia sensação de paz. limpa. Tu Sim. consegue preparar um café melhor. Agora, quando a pia já tá toda entulhada, aquela mistura de louça, a gente dá um nervoso. E aí, assim, ó, Deus também ministra, porque calma, Nana, calma. Né? Aí, tipo, tu tem que buscar Deus porque dá vontade de surtar. E às vezes eu surto também. Mas né? vamos lá. Isso é uma regra? Não dá para nunca dormir com a louça na Amiga, pia? era pra ser uma regra, mas ela é burlada. Mas isso tira a tua paz? É porque, tipo assim, eu aprendi que, por exemplo, eu preciso dar o tempo para as crianças. Eu preciso ir lá à noite orar com eles. Eu preciso dar uma atenção Isso. para Bela. E aí, eu comecei a fazer escolhas. Eu vou deixar a louça, porque se agora eu lavar toda a louça, outras Não vai coisas dar. vão perecer. É isso aí. É E aí, isso, na é minha sobre balança, Prioridades. é prioridade, É sobre né? Prioridade. Às vezes, a prioridade é o marido. Isso. Né? Então é prioridade. Só que eu falo, às vezes, a prioridade agora sou eu, todo mundo aqui, ó. Se 10 minutos Todo mundo lavando a pegar, louça comigo. termina. Tá bom. Vamos lá. Ah, é teu. Vamos lá. Acho que dá para mais umas 2 ou 3, né, Gabi, só. O que você mais gosta que seu marido faz? E o que você menos gosta? Ô, gente, é Dia das Mães. Essa aqui nós vamos essa deixar. daí não. Essa daí Essa não aqui vale. nós vamos deixar pro próximo. Dia dos Pais. Maridos não vai ser nessa, tá? Vai ser no Dia dos Pais. A gente faz um episódio pra vocês e aí vocês respondem essa. Ou então, amiga, a gente podia fazer aqui um debate de casais. Ai, Senhor. Ai, perigoso. Maridos e esposas, né? Ó, essa aqui é bem grande. Vamos lá. Dia em que as crianças ficaram brincando em casa. Liberdade e brinquedos por toda a casa. Mas chegou a hora de sair e estamos atrasados. Sai com a casa sim ou só após arrumar? Eu acho que todas essas são juntas, né? Sai com a casa bagunçada ou só depois de arrumar? Ai, gente, prioridade. Sai com a casa sim. Eu não tenho... Assim, quando eu voltar... Eu tento dar uma organizada para poder passar por cima. Isso, dos brinquedos, eu também. Né? Não, e eu faço guarda-guarda com a Rebeca. A Rebeca já Isso. tem a musiquinha do guarda-guarda. Guarda-guarda é ótimo. Gente, se você não guarda-guarda. conhece, a gente vai colocar nas... Na descrição A gente desse vai colocar vídeo. na descrição. As crianças pequenas É maravilhoso. amam Na guarda-guarda. escola ela aprendeu, a gente faz em casa. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente vai junto. Mas assim, não deu. Na volta a gente faz, deixa assim pro outro dia. É Prioridades. assim, ó, lá em casa, guarda as coisas de geladeira, É. bota as louças na pia, dá uma molhadinha e Isso. é isso. Saiu, Brinquedos, partiu. brinquedos. O meu, se tiver que escolher, eu tento fazer o mutirão primeiro. Mutirão, bora! Quem guarda os brinquedos, quem arruma o sofá, quem bota a louça, eu tento. Mas, gente, na maioria das vezes não fica organizado. Na maioria das vezes não fica. Porque é muito difícil, tá? Porque Claro. assim. São 4, né? É 4, aí 4 pra tomar 4 banho, aí as filhos, meninas né? agora maiores, é Misericórdia. cabelo, como diz o pastor, que eu esqueci o nome dele. É o secador de cabelo que não para, é a maquiagem, então tem muitas outras a fazer. Pastor também. Tiago, É Pastor Tiago que ele falou, né? E quando ele falou isso, assim, tipo, achei tão lindo, porque como é bom ter o barulho de secador, como é bom ter os brinquedos, né?
né? Isso. Casa viva, porque tem criança na casa, tem filhos, tem marido, né? Eu falo isso pro Léo. O Léo é muito mais organizado e metódico, vamos dizer assim, nesse sentido. Tem criança. Sim. Graças a Deus que tem criança e tem brinquedo no chão. Tá tudo certo. A gente joga aqui pro lado, pro outro. Amanhã vai continuar a mesma coisa, tá tudo bem. Ana Lúcia, Segue. tua casa não tem mais criança. Mas tem, É a mesma é a coisa? mesma coisa. Não tem. Mas não, tem Criança, tênis mas jogado? É porque assim, tem tênis, meia. Não, gente. Menino ainda, né? Só porque muda eu o acho- tipo da bagunça. Exato, é porque assim, a gente tem que dar prioridade àquilo que realmente é importante, àquilo que faz diferença na vida, né? A gente tá acostumada lá na época que as pessoas não têm, que a casa tem que estar toda limpinha, toda arrumadinha, nada fora do lugar. A gente tá nessa outra fase, né? Tipo, o bom é você se sentir à vontade na casa que você tá. Lógico, tem que ter um pouco de Não, tem que ter ordem, organização. ordem. Todo mundo ajuda. Não, é. Mas todo nessa mundo- situação mas- extrema, né? Mas tranquilo, sairia Mas bem. lá em casa eu tô falando bastante uma frase. Gente, a gente serve a um Deus de ordem, a gente também tem que ser organizado. Sim, vamos tentar cada um sim, guardar as sim. coisas no lugar. Vamos tentar também, vamos botar isso um pouco em ordem, né? Porque senão, gente, a minha casa Não, é com que 4 é deixar um diferente. pouco, É muita. É deixar também assim, né? Não é só bagunça, né? Isso. É liberdade, gente, não é libertinagem. Vai acontecer situações, puxa, aqui, ó, tá tudo bagunçado, mas a gente tem. Tem horário. Tudo bem, não tem problema, né? Sim. Mas, lógico, você tem que. Não, no dia a dia tem que ser organizado. Você tem que ter um pouco eu de tô ordem, buscando um pouco de isso, tô buscando organização mais na a casa. ordem. Vamos ver se dá tempo de mais uma. Vamos, ver. amigas. Ah, é a mesma A mesma pergunta. Do marido? Sobre deixar a casa organizada e tal. Olha que lindo. Dói ter bebê na barriga? Ai, foi uma criança que perguntou. E na hora de nascer, dói muito? Ai, não. Quem responde, gente? Dói ter bebê na barriga? Não. Não, é maravilhoso muito bom. sentir. É muito gostoso, bom. muito Eu digo bom. que Deus, que privilégio que a gente Muito, tem, né? é. Porque sentir, e assim, eu lembro no ultrassom, eu não acreditava, assim, agora era só uma sementinha, aí depois já tinha um formatinho, mãozinha, cabelo. Gente, é muito lindo. Depois quando começa a mexer, que tu sente, Maravilhoso. no caso, assim, né, aí o Deco chegava à noite do trabalho, porque ele ficava um pouquinho com ciúmes, né, porque tipo, Nana, é tudo dentro de ti, né, eu também quero participar. E aí ele cantava música, gente, a Gabi, que era a primeira no caso, né, ia todo pro lado que ele tava, a barriga se mexia, assim, ó. E quando ela nasceu, ele cantou a música, tem filmado, ela tava chorando muito, né, depois de tirar da barriga. E ele começou a cantar a musiquinha pra ela. Aham. E ela começou a parar de chorar, e não parar de chorar. E tava buscando a voz. Ai, maravilhoso. É muito lindo! É muito lindo, é muito maravilhoso. É. E na hora de nascer, dói muito? Ai, o meu foi O meu também cesárea. foi cesárea. O meu, na verdade, doeu. A recuperação doeu bastante. Mas aí me falaram assim pra mim: tá, mas se doeu bastante, tu esqueceu rápido, né? Aí, gente. Foram 4. Esqueceu. É porque é tão maravilhoso o que tu sente ali na hora, o que tu recebe. Meu Deus, é indescritível. Eu achei que eu amava o bebê na barriga. Mas quando nasce, é surreal. Não, É um Mas- amor, né? Mas a Helena, né, foi cesárea, mas eu não marquei, né? Eu esperei ter as dores, porque eu queria normal. E então eu senti ali das 8 da noite até as 3 da manhã, mais ou menos. E aí não tinha um dedo de dilatação e tal. E então naquele período ali foi uma dor, foi forte, mas a gente esquece fácil. Esquece fácil, esquece rapidinho. Eu Só cheguei a aquele vomitar, né, da dor e tal. Mas Eu lembro que a Gabi quase nasceu de 7 meses. Eu tava de contração de 5 em 5 minutos. Nossa. A barriga ficava dura. Gente, doía demais. Depois eu ia lá, vomitava tudo. E Isso, era de 5 em dor, 5 minutos. de Aí dor. eu fui, minha mãe me levou, o Deco me levou na maternidade, que eu tava na casa da mãe. E a minha mãe, gente, e eu achando que era estômago, tá? Comi alguma coisa errada. Comeu uma coisa errada, só pode? Aí o Deco chegou, ele me levou na maternidade. O médico, não, ela está de contração de 5 em 5 minutos. E a gente vai internar ela. Eu tomei injeção na barriga pra amadurecer o pulmão, porque ela podia nascer, né, em qualquer momento. E eu falei, como assim, doutor? Não, eu não tenho quartinho, não tenho bolsa. Vamos por partes, doutor. Gente, a última. Vamos mexer aqui, vamos fazer a última. Porque não vai dar para fazer todas.
Vamos ter que fazer o episódio 2. Parte 1 e parte 2. Ai, que lindo. O que te motivou a ter filhos? Ah, gente, vocês... eu já trouxe o lencinho. A última, mas não menos importante. O que te motivou a ter filhos? Eu sempre sonhei ser mãe, sempre. Desde de menina. Eu brincava de engravidar. Não, calma. De ficar grávida, né? De ficar com barrigão. Enfim, sempre foi o meu maior sonho, desde menina. Então, e ter uma família, né? Eu acho que não é só ter filho, Sim. mas ter uma família. Sim. Então, eu acho que é isso que mais me motivou. De perpetuar aquilo que Deus também estava fazendo na minha vida, faz na minha vida. Eu acho que filhos são flechas, como diz na palavra, né? Então, é lançá-los de uma forma diferente do que eu recebi. Essa motivação, acho. Lúcia, o que te motivou? É a mesma coisa, assim, essa questão da família, né? E realmente educar, de ter esse cuidado, né? Eu acho que a família é uma coisa que exprime tanta coisa, né? Tanta coisa boa, né? A gente pode viver tanta coisa boa e lançar o filho para continuar, né? Isso. Continuar. Eu acho muito importante isso, né? A herança. Porque às vezes a gente quer muito para ter para nós, né? Mas esse discernimento acho que vem do Senhor, né? Total. Da gente entender que os filhos, Deus nos emprestou eles por um tempo, né? Eu falo isso, eu tenho falado até para a Helena. Filha, eu sei que eu não vou te ter por muito tempo, né? E o Espírito Santo já ministrou isso nos nossos corações e está tudo certo. Mas ainda assim a gente fica com lágrimas nos olhos, né? Mas eu acho que isso é sabedoria, né? Vinda do céu. Mas olhando para o que me motivou, se eu pensar assim, eu acho que é a casa cheia. Eu sempre gostei da casa cheia. Sempre gostei. Tanto que, né, já falei que a gente quer adotar também. Então, não é só ter filhos, gerar filhos, né? Mas ter filhos. E aí faz sentido com o que me motivou. Porque o que importa pra gente é ter a casa cheia. Cuidar, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que gosto de cuidar dos outros. Gosto de trazer para perto, de que a pessoa sinta, né? Eu acho que eu sou um pouco, que nem a Nana, assim, sinestésica, né? Então, acho que tem tudo a ver com o que a Ana Lúcia falou. A família faz isso, né? A família abraça, cuida, beija, esmaga, e é isso. Os barulhos, Isso me motivou e continua me motivando. E vai continuar me motivando. Hoje com mais maturidade eu penso assim, mas lá antes, né, eu pensava assim, alguém mesmo pra mim ter, pra cuidar, pra cheirar, pra beijar, pra abraçar, sentir assim como é que é gestar uma vida, sabe? Ai, assim, aquele rostinho, assim, tu cuidar e dizer que é teu filho, assim, ai meu Deus, eu sonhava assim com o cheiro, como seria, e sonhava com esse mundo que a gente, quando é criança, sonha, assim, de ter uma família, né? Isso. E aí eu queria uma família grande pra isso também, pra ter, assim, as crianças remelentas, aquele barulho de criança, choro e risos, alegria. E é muito maravilhoso, né? E hoje eu penso também que são flechas, né? Uma vez o Paulinho, o marido da Nicole, ele falou assim, porque falavam pra mim bastante, né? Nossa, pra que tanto filho? Não sei o que, não sei o que. Aí ele pegou e ele respondeu uma vez, ele falou assim, gente, a gente que é cristão, quanto mais filho, melhor. Pra fazer a diferença nesse mundo, né? Isso aí. Pra lançá-los ao mundo e que mais pessoas possam conhecer Jesus através dos nossos, né? Isso, exatamente. Então, achei bem lindo o que ele falou. Gente, que lindo isso. Mais alguém quer falar alguma coisa, quer deixar uma mensagem para as mães que estão nos escutando? Pensem em alguma coisa que vocês queiram falar. Eu sei que é Dia das Mães, mas eu sei que também pode ter alguma mulher que Tem está a ver com a tua história. tentando engravidar. E esse período é um período que mexe muito comigo por conta disso, né? Ou até mulheres que já tiveram seus filhos, mas eles já não estão mais com elas. E eu queria dizer para você, mulher, que a alegria do Senhor é a sua força. Amém. É a alegria do Senhor que é a sua força, sabe?
vão ter dias muito difíceis. E eu sei que esse período é muito difícil para você. Mas vai passar. Vai passar, porque o Senhor é contigo. Busque, se você não conhece Ele, busque Ele. Busque a presença dEle, porque Ele vai te consolar, vai te confortar. Ele vai te direcionar se de fato é o seu momento para ter ou não filhos, para ser consolada se você já teve e não tem mais. Então, eu quero deixar essa palavra para as mães, que são mães do coração, né? Que eu vejo que já são mães do coração, e mães que já tiveram seus filhos no ventre ou nos braços e não tem mais. E que em Jesus é esperança, né? Sempre. Você vai encontrá-los lá no céu. E orar, né? Orar sem cessar, né? Acho que cada história, cada situação é uma situação, mas que Deus é contigo, seja a situação que for. Então, vamos encerrar esse episódio. Quero agradecer a vocês, maravilhosas, por aceitarem esse desafio que foi proposto pelos nossos queridos. Ainda bem que o Dia das Mães vem antes do Dia dos Pais. Pois é. Nós vamos preparar as Colérica aqui em ação, falando agora, né? Tamo junto, amiga. Tamo junto, é isso aí. Luciano, tá feito o convite, sua queridíssima está aqui, aceitou, veio aqui, ó, Samuel, Beni, ela veio, fez com excelência, respondeu as perguntas, foi a nossa querida... É a nossa experiente, a né? nossa Porque experiente. na Bíblia diz que as mais velhas... A gente tem que aprender com as mais velhas. Tem que ensinar as mais novas, então a gente tá Nossa aqui. anciã. Nossa anciã. Né? Nossa mãe maravilhosa, A mãe obrigada. cheia de sabedoria. Cheia de sabedoria, Nana, obrigada por estar aqui de amiga, novo estar ao seu comigo. lado. Queridos, obrigada. Passa esse episódio, manda ele para alguém que está precisando ouvir, que vai ser mãe, que já é mãe, enfim, que edifique a sua vida. E obrigada, queridas. Até a próxima. Até. Você está agora em uma pegada de estudos bíblicos e teológicos muito legal. Qual tem sido a importância para você e quão relevante isso é para mães e mulheres que servem na igreja? Olha que legal. Olha! Essa questão do estudo foi uma coisa que eu sempre busquei, né? E eu acho muito importante que, por exemplo, eu tô com um grupo de GD de mulheres, né? Sim. E a gente sabe da importância de você trazer uma palavra com fundamento naquilo que o Senhor fala, né? Você tem que ter base firme na palavra de Deus. Para você estar podendo responder de forma mais assertiva possível, né? Então, por isso que eu acho muito importante a gente buscar, a gente estudar, né? Para poder estar servindo. Ricardo disse que eu já sou sócia lá de algumas livrarias cristãs. É muito importante. Ó, vamos para outra. Você casou sem saber cozinhar nada. Como foi quebrar o paradigma e hoje arrasar na cozinha? Uau! Eu acho que foram os teus, esse aqui. Samuel, esse aí. Olha aí, Samuel. Arrasando na cozinha. Não, realmente, quando eu casei, eu não sabia nem fritar ovo. Ai, eu quero aquela tua receita do risoto de salmão. Essa é o meu marido que faz. Gente, risoto de salmão eu comi lá na casa deles. Meu Deus, que delícia. Mas eu aprendi a cozinhar. Coitado, o Luciano sofreu muito. Sofreu muito. Quem me ensinou a cozinhar foi o Luciano e a minha sogra. Olha que legal. Então, minha sogra sempre foi de fazer muita comida em casa, né? Muitas aquelas coisas, comidas maravilhosas, polenta, pão. Sim. E eu fui aprendendo com ela. Tanto é que a minha sogra fazia muito por olho. E eu falei assim, não, sogra, vamos fazer assim. Olho não dá certo comigo. Vamos lá, vamos medindo. E eu ia marcando, né? Então, e eu fui fazendo. E aí depois a gente vai inventando, vai pegando, né? Aí já pegou o jeito. Vamos ver a última. Todas as mães são viciadas em dorama? Eu não... Não sei quem é Dorama. Quem é Dorama? Gente... Revelações de Ana Lúcia Hack nos próximos capítulos. Eu vou confessar o meu pecado.
Não, é que é o seguinte. Gente, por que Eles querem saber. Conte aí, conte aí. Mas é que essa é uma longa história. Não, é que assim, pra mim, na verdade, eu tenho que cuidar, porque isso é uma fuga pra mim. Ah, tá. Né? Porque assim, é por isso que ele perguntou demais. Porque assim, acho que vem muito da história de família, né? Então, devido a algumas coisas que me aconteceram, então isso pra mim é uma fuga. Eu podia ter ido pra bebida, podia ter ido pra outras coisas. A minha questão sempre foi assim, eu fui muito nessa questão de assistir filme ou de ler, né? Então, eu tenho que cuidar por isso. Porque senão eu vou demais, eu me concentro naquilo e vou. Sim, aí te tira o tempo de fazer outras coisas, Exato, claro. Exato. Então eu até tô o tempo nesse. de olhar pra ti mesmo, né? É porque é um amortecimento, né? Então, sempre você tá é. na Televisão tela, sempre é. Então, assim, e eu tô passando tô saindo de um processo difícil, assim, também. Então, e eu tô nessa busca desse equilíbrio, né? Então, assim, eu adoro um dorama. Revelações! Bombástica! Se quiser, indica, eu dou. Olha aí. Agora pra casa. A Rafa ama dorama. Vamos colocar ali, ó, nas descrições ali, vamos colocando as mensagens, os melhores doramas. A lista vai ser grande. Tem vários, né? Mas tem série e tem filme ou é só filme? Série? Ah, senhor, aí sim. É tipo série. novela, né? É É série. tipo É uma novela. série coreana, né? A Rafa ama. O coreano muito tá bom. super em alta, até na Tá em maquiagem. alta, tá em alta. Eles têm toda uma... E é muito interessante a questão da Coreia, né? Porque nos anos 50 eles estavam lá... Fechados, Eram dos países mais pobres. Né? Então, o crescimento foi tudo através dessa cultura Da justamente arte, da arte, né? Olha, gente, podcast fazendo revelações. Não é? Não, e as histórias, assim, elas refletem muita... Eles dialogam, eles trazem para a discussão coisas muito interessantes. Muito... Não, vou começar a falar de A minha mãe, gente, o Ricardo disse que ela já tá praticamente falando coreano. Você pode chegar lá, ela estará sempre no mesmo lugar, paradinha. Olha aí, ó. Paradinha. Musiquinha coreana. A Gabi cantou lá em casa já a musiquinha. Ele disse que ela tá fazendo um buraco no mesmo lugar do sofá por causa do dorama. Mas eu acho interessante isso, porque às vezes as mães... agora a gente tá aqui num outro papo, né? Mas enfim, tem mães que talvez, para não verem os problemas e não enfrentarem os problemas da família, vão pra televisão. Mas a gente tem rede social também. Também. Né? Hoje em dia é uma fuga que E dá no mesmo, né? E dá no E dá no mesmo. Você mesmo. tá... Se eu tu tô vai te fazendo uma amortecer- refeição aqui, mas eu tô no celular, não tá tendo a conexão, né? Sim, Então, eu acho sim. interessante a gente E é uma distração de fácil prestar acesso, atenção. né? Total. Porque, tipo, série coreana, querendo ou não, tu tem que ir. Se tu não tá em casa, talvez tu não consiga assistir. Porque tu tem que ir em casa, ligar a televisão. Se o marido tá assistindo jogo de futebol, já não dá. Mas ali, o celular é Mas daí tu qualquer tem duas tempo, né? televisões, daí tu vai pro quarto. Ele assiste grande. Ele assiste o futebol e eu assisto o meu...